bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, rolezeiros e amoras do meu Brasil! Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo e seja bem-vinda você que nos acompanha ao vivo aqui nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e também na nossa reprise às 4 horas da tarde. Bom, hoje a gente vai falar sobre a influenciadora Virgínia Fonseca, que depôs na CPI das Bets e causou, galera, ela causou no Senado. E você vai ver aqui no rolê todos esses detalhes, tá? Porque a gente tem aquele olhar minucioso. Sabe qual é? Ficamos de olho na Virgínia e a gente vai mostrar pra você. Ó, vamos também falar sobre a favela do Moinho e o sumiço da Cracolândia, que amanheceu, tipo assim, vazia. Para onde as pessoas foram levadas? Existem muitas perguntas aí que precisam ser respondidas, tá? Tem também o adeus ao nosso querido Pepe Mujica. Teve também, gente, desembargador furtando uma imagem sacra. E nós temos o vídeo para mostrar para você, que fica aqui colado no rolê. Teve também um Pikachu, gente, causando numa manifestação lá nos Estados Unidos. E para fechar, hoje nós vamos falar também sobre Mano Brown, que tem uma polêmica rolando e você sabe que a gente não perde nada. Certo, Vitão? Bom dia pra você. Tô feliz em estar de volta, hein? Tava com saudades do rolê. Bom dia, Robs. A gente tava com saudades de você também. Mais uma quarta-feira muito boa aqui. E vamos lá, né? Mais um dia começando. Vitão Indica de hoje, eu trouxe uma dica de um filme brasileiro muito bom. Chama Oeste Outra Vez. Ele lançou faz uns 2 meses. Babu! É o Babu. Ele tem uma atuação maravilhosa nesse filme, que eles passam no sertão de Goiás e acompanham homens que foram abandonados pelas mulheres e como eles lidam com isso, com a violência, mas a violência entre eles. E é uma boa reflexão sobre masculinidade, masculinidade tóxica. É um filme muito bom, não é tão leve, mas é uma boa pegada para assistir. Recomendo a todos. Lembrei da figurinha que minha cunhada me mandou. Vaza tóxico, quando você recebe aquela mensagem que você, tipo, fala, meu Deus, sério? É isso mesmo? Ah, e essa mensagem e essa figurinha eu não mando, sabe pra quem? Pro meu querido Guga Noblar. Oi, Guga, bom dia pra você, bicicletinha. Robs, meu amor, te amo, estamos juntos. Uma delícia tê-la aqui conosco. Vamos pra cima, mais um dia de notícias pitorescas. Temos Virgínia. Cara, Que delícia. Foi muito gostosinho assistir aquele espetáculo tenebroso ontem. Caraca. De um bando de senador bajulando o Virgínia. Falaremos em breve aqui no rolê. Rolezeiros, vamos começar por ela? Ó, eu só mandar um abraço aqui para ter um monte de rolezeiro na área. Jalão de Pau, Viviane Souza, Beca Maia, Celso Paulo, Mário Antonello. Agitem esse chat. Façam como a Virgínia no Senado. Toquem o terror aí no chat e vão pra cima. Vou trazer aqui mais mensagens. Boa dica, Vitão. Viviane gostou, Vitão. Ó, muito bom que eu tô linda de turbante. Obrigada, Mário. Esse filme é ótimo. Ih, Vitão, emplacou, hein? Que linda, saudades de você. William, obrigada. Bom dia, rolê. Bom dia, rolezeiros. A Sandra. Bom dia, Vitão, disse a Alba. E a Beta disse o seguinte, ó. Perder o Pepe Mujica e o Papa ao mesmo tempo é perder parte do humanismo do mundo. E eu concordo muito com você, Beta. Por hora, roda a vinhetinha, porque a gente vai começar com o caos, cara. O caos chamado Virgínia Fonseca. Roda aí. Chama o Chamu, porque ontem a influenciadora de 53 milhões de seguidores, a Virgínia Fonseca, ela depôs na CPI das Bets e causou em pleno Senado Federal. A CPI tem como objetivo investigar o impacto das campanhas publicitárias irregulares que incentivam apostas e práticas de jogos irresponsáveis, além de eventuais irregularidades nos contratos, que seriam proporcionais
ao quanto os apostadores perdem. A gente sabe que eles mais perdem do que ganham, né? E aí quem faz a publicidade ganha também. Saiu uma matéria, na verdade, na revista Piauí, em que Virgínia foi acusada por receber 30% do valor perdido por apostadores. 30%! Isso previsto em contrato. E essa cláusula foi chamada de cláusula da desgraça. Óbvio, né? E aí, em depoimento, a influenciadora negou que recebe esse valor, mas optou em ficar em silêncio, boquinha fechada, ao ser questionada sobre os valores do contrato. Vamos dar uma olhadinha no trecho em que ela é questionada pela relatora do caso, a senadora Soraya Tronic. Vamos ver. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram declarados à Receita Federal? Todos. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Ok. Ainda gostaria, nós vamos analisar esse contrato. Sim, a cláusula tá aí com a senhora. A cláusula para mim não é suficiente, senhora Virgínia. A senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse, Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Uau. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? Não é, Guga? Se ela já tá com a vida ganha e não precisa desse dinheiro, para que contribuir com a desgraça alheia? Essa é a pergunta. Porque a gente sabe que as pessoas mais perdem do que ganham e esse dinheiro que seria para alimentação, para cuidar das pessoas, enfim, pelo bem-estar das pessoas, vai para influenciador, vai para bet, vai para todo mundo e você se afundando cada vez mais. Pega essa. Vai lá, Guga. Essa Virgínia ontem foi um espetáculo de cinismo daqueles, assim, nível novela mexicana. Nível hard, né? Hard. Cinismo escancarado. Ela fingindo que era uma tola, que era uma ingênua, que era uma idiota. Ela fazer esse papel. E aí, tudo que ela não é. Inclusive usou ontem essa sessão para lacrar, para vender. Foi com o copão da marca dela, promoveu a marca dela, fez merchan. Olha, ontem foi um dos maiores circos que a gente já viu na história das CPI. CPI é circo, mas esse conseguiu superar todos. Ela ontem teve que explicar essa questão da cláusula da desgraça. Como é que você lucra em cima da perda dos apostadores? Ela negou, não tem cláusula da desgraça, mas confirmou que ganha em cima do lucro da casa de aposta. Eu vou explicar. Se a casa de aposta que ela está fazendo propaganda dobrar de lucro, ela ganharia 30% a mais em cima do valor do contrato dela. Então, ela ganharia 30% a mais se a casa ganhasse 100% a mais. Como é que a casa vai ganhar 100% a mais? Como é que uma casa de aposta lucra? É com o dinheiro do apostador. Então, quanto mais perdessem, mais ela ganharia. É isso, Virgínia. Não adianta negar e depois explicar que é isso. Foi isso que você fez. É a cláusula da desgraça. Quanto mais perderem, ou seja, quanto mais a casa ganhar, mais você ganha junto. Você assinou essa cláusula. Então, ela quer que o seguidor perca. E o pior disso tudo é que o seguidor dela, em grande parte, é jovem. É até menor de idade, muitos são menores. Pois é, Guga, é isso, cara. Um bando de apostador, um bando de gente que já tem uma certa malícia. Não, o público dela é o mais ingênuo possível. Então, aí você vê essa mulher bancando a tola para tentar não explicar nada e depois fingindo que não assinou uma cláusula da desgraça, mas, na verdade, explicando que assinou.
E foi de fato um show de horrores, um bando de senador subserviente querendo aparecer usando ela de escada para corte em rede social. Foi uma coisa... A gente vai mostrar os senadores? Vai mostrar já agora. Deixa eu só ler 2 comentários, tá? A Virgínia é o ó, disse a Aline. E tem uma pergunta do Vitor aqui. Alguém sabe por que ela ficou famosa, Guga? Você sabe? Cara, o início dela, ela começa a aparecer nas redes, assim... se eu estiver errado, me corrijam no chat. Mas pelo que eu saiba, ela era namorada do Rezende, que é um gamer, que é um dos primeiros youtubers de videogame do Brasil. Eu acho que ela entra nessa vida de influencer a princípio dessa relação com esse cara. E depois um tal de Rezende, que é um gamer famoso. E depois ela realmente vira uma influência, começa a produzir os conteúdos dela e fica muito grande. Mas é tudo um bando de conteúdo para quem é bobão. E não tem nada, não tem graça. É uma idiotice. É aquela garota que faz clichê atrás de clichê, dancinha. É uma bobagem. Enfim, eu não conheço muito, o pouco que eu conheço eu acho uma porcaria. Mas eu acho que o embrião disso tudo foi a relação com o Rezende. Vamos mostrar agora, ela estourou mais quando ela casou com o Zé Felipe, que é o filho do Leonardo. Aí depois, ela dancinha pra divulgar as músicas dele e tal. Vitão, matou. Entendi. Pegou carona, né, com todo mundo e foi se estabelecendo até criar vida própria, ganhar uma bufunfa das bets e sacanear seus próprios seguidores. Cara, você precisa ganhar uma bufunfa mesmo, cara, porque é muita sacanagem com as pessoas que te seguem, que estão ali com você. Deixa eu voltar à CPI, porque em outro momento o senador Carlos Portinho perguntou se ela divulgaria drogas caso fosse liberado. E vamos ver o que ela falou. Se drogas fossem liberadas, você faria propaganda de drogas? Maconha, cocaína, crack, outras coisas? Não, porque são drogas, mas Mas se fosse liberado, agora mesmo, o Barroso... Não, mas eu não sou a favor de drogas. Eu não uso drogas, então eu não sou a favor, então eu não faria. Obrigado. Você acha que a publicidade das apostas deveria ser melhor disciplinada? E ter o problema é o Beck, Guga. O problema é o Beck. Então, eu não entendo essa parte, igual o meu trabalho é fazer publicidade, e o que os senhores falarem pra gente fazer é o que eu vou fazer. Então, se o senhor falar que eu tenho que falar mais coisas, alertar ainda mais, e como fazer isso, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Isso é de uma hipocrisia, de um cinismo, essa resposta nojenta, né? Não, sabe o que ela quis passar? O recado que ela quer passar aí é: vocês permitiram, quem cria a lei é o Senado e a Câmara. A lei permite que a gente aposte. Então, não tô fazendo. É isso que ela está querendo dizer. Mas é de um cinismo, é de uma hipocrisia. Cara, ela uma falta de responsabilidade com as pessoas que, pelo amor, hein? É nojento. Essa daí, pra mim, esses momentos mostram o quanto ela é uma pessoa cínica. É uma pessoa que sabe que tá fazendo algo que não é legal, que é maléfico, mas tá na lei, tá podendo. Ela quer passar a imagem de que não sabe. Eu não sei de nada. Eu sigo o que vocês falam. Tá na lei. Se eu posso, eu faço. É de um cinismo, não é tudo. Você sabe se o que está na lei é prejudicial ou não, para quem pode ser prejudicial ou não. Não dá uma de tola. Você não sabe é que difícil, né? Vai fazer mal para muita gente. E aí ela faz do jeito mais cínico. E depois ela explica: não, eu falo, aposte, mas no final eu digo: proibido para menores de 18 anos. Ela faz propaganda de remédio, proibido para menores de 14 anos. Ela só quer se proteger da lei, só quer se proteger de processo, ela não tá nem aí para quem tá apostando. Olha só, a senadora Soraya Tronic também questionou sobre a conta que ela usa para jogar. Vamos dar uma olhadinha aí. Parece jogando. Foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí o cara joga no ventilador, né? Eu não tenho culpa nenhuma. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração.
específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. Adoro o olharzinho da Astronic para ela. Que eu divulgo, é o que a senhora divulga. Fiquei na dúvida aqui. Também. Onde eu jogo é o que eles jogam. Tá. Quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Uma pessoa que só quer dinheiro, não tá nem aí pra nada, não tá nem aí. É a demo. Papel a demonstração. Ela quer... Eu posso te ajudar? Ajuda. Vamos ver. Lá vai o outro fã. Tentou, mas cortou. Cara, ela entendeu muito bem. Fez a egípcia, olhou pro lado e falou, eu só recebo a conta. Mas ficou claro, né? A conta não é a minha. A conta também não é a minha. Guga, tá tipo sabonete, né? Pega aqui, escorrega, mas ela sabe de tudo, ó. Fez a egípcia. Egipciou na CPI do Senado. É muita cara de pau. E olha, ontem nós mostramos ao vivo alguns trechos do depoimento da Virgínia. Mas o depoimento, ele durou cerca de 3 horas, gente. E teve tantos desdobramentos que nós separamos apenas os melhores. Ou talvez os piores momentos. Vamos ver. Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Gente, ela tá achando que tá numa coletiva de imprensa, ô Guga? Ou foi impressão minha? Muito obrigada, estou aberta a perguntas, podem fazer, tô bem à vontade, não tenho nada a ver com isso e tipo, pode vir? É isso? Quando você tá numa CPI sendo protegido pelos senadores, você se sente à vontade. Quando você tá ali como se fosse um ídolo das pessoas, como se fosse uma celebridade sendo bajulada por um bando de tiete, você se sente à vontade, que foi o que aconteceu. Eles se comportaram como tietes. Todos os senadores, com exceção da Soraya, a Soraya tentou apertar a relatora. Mas foi a própria Soraya quem convocou a Virgínia, talvez sem necessidade, porque nada foi esclarecido. Virou um grande palco, um grande circo para ela promover a marca dela, para ela vender mais. Ela vai aumentar o cachê dela, certamente, se ela assinar de novo um contrato com o Bet. Ela só foi ontem promovida a uma celebridade que tem até mesmo como fã os próprios políticos e senadores. A imagem dela ontem saiu ainda mais fortalecida diante das marcas, diante de uma plateia de idiotas que consome conteúdo na internet. Então para ela foi ótimo, ela estava feliz da vida, ela chegou sorrindo no Senado e saiu sorrindo mais ainda. Ela tirou foto com senadores, com Cleitinho, ela mandou beijo para a mulher do Girão. Ela foi defendida pelo Cajuru, com unhas e dentes, como se fosse o advogado dela. Então, por que ela ia ficar desconfortável num ambiente em que ela foi tratada como uma celebridade e que ela pôde promover os produtos dela? Ela usou, obviamente, a CPI de palanque, de circo, de outdoor para se vender, e se vendeu ainda mais. E passou a imagem de um Senado patético, aquele que está querendo só cavar uma lacração na internet. Um cortezinho do TikTok, né? E não tem coragem de peitar a Virgínia, tem medo da repercussão. Foi uma situação ridícula. E eu só aproveitei de mudar de assunto para mandar um beijo para Lígia Medeiros, a xará da minha esposa, está aqui hoje. Adoro a Lígia. Um beijo para você. E é isso. Digam aí no chat o que vocês acharam da Virgínia ontem. Você falou no Cleitinho, né? Eu vou trazer esse vídeo, porque o senador do Republicanos, como disse o Guga, tietou a influenciadora. E aí, cara, o barraco rolou.
Roda aí, vamos ver. Aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Liza. Amanda e Liza. Amanda e Liza. Cara, que absurdo tudo isso sendo permitido. Eu fico chocada, cara. Muito bom. Cara, eu que acho que abuso. agora a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu Agora, Guga, ela sempre aparece chique, pomposa, gatosa. E aí, pra depor, ela botou um moletom, aí tinha uma foto da filha dela ali, óculos, ficou com essa caneca fazendo propaganda, sabe? Botou essa máscara aí do não sei, não é comigo, só fiz o meu trabalho. Então, assim, a gente vê que o pacote ali foi muito bem pensado também, né? Além do discurso da ingenuidade, né? Ela teve toda essa preocupação com esse look, com esse visual, né, da menina que tá ali simplesmente fazendo seu trabalho, da menina simples, que quase não tem seguidores. Ô, coitada. Que nem entende o que tá fazendo, né? Semiótico. Não é isso? Quis passar essa imagem, né, de ingênua, de jovem, de alguém que não tem muita noção do que tá fazendo, de alguém que pode fugir das suas responsabilidades. Essa é uma estratégia, né? Compararam ontem até com a Susana von Richthofen, né? Os pais, e que quando foi entrevistada apareceu de Minnie, se eu não me engano, né? Com uma roupa da Minnie. Eu acho que era da Minnie ou do Mickey, eu lembro, um moletom também, não foi? Moletom. Então as pessoas compararam com a Susana, bateu a Susana na Virgínia, tá na hora de passar a imagem de uma pessoa ingênua. Claro que a roupa, ela também pesa, a semiótica pesa, e ela não vai chegar lá posando de ricona com um casaco de pele, ela precisa criar uma imagem de ingênua para ganhar compaixão. Aí, ó, foi Minnie. Foi Minnie, foi camiseta da Minnie, rosa. Camiseta da Minnie. Inocente. É a estratégia de defesa, mas o pior é você ver os senadores entrarem no jogo e simplesmente deixarem ela usar aquilo ali como um palco para fazer propaganda. Ninguém aperta, ninguém faz pergunta séria. Quando vão falar, falam mais do que ela. Estavam mais preocupados em falar mais do que ela para aparecer nas redes do que em inquiri-la. E foi nojento, é nojento. Eu não sabia que ela era uma pessoa assim, eu não conhecia tão bem. Agora eu vejo o quanto ela é cínica, é alguém que só quer grana, é alguém que não tá nem aí para seguidor não, pensando nela, lucra de qualquer jeito. Meu dinheirinho primeiro, né? É isso que importa. Ó, a gente separou outro trecho em que ela confunde o microfone com o canudo do copo que ela levou. Eu não vou falar a marca, vamos dar uma olhada no vídeo aí. Ó. Não, aí não. Ó. Eu chupei o trem, acho. Chupei o canudo. Opa, o microfone. Muito à vontade, né, Guga? Né? Muito à vontade. É uma cara de pau que eu não vou nem dizer. Deixa eu trazer outro conteúdo, outro trecho que viralizou, que foi quando ela precisou da ajuda de terceiros para entender uma pergunta simples, mas muito simples. Roda. Para as casas de aposta, no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não mitigar é consigo entender, difícil. tipo, Mitigar. Eu vou explicar. Não tem o que dizer, né, cara, que ela entendeu. É lógico que ela entendeu e ela não vai fazer nada como ela nunca fez. O que importa é isso aqui. A partir do momento que um influenciador ou alguém topa fazer uma propaganda de bet, pode ser Virgínia, pode ser Galvão, pode ser Vini Júnior. Cara, vocês sabem onde vocês estão se metendo. Agora, o que mais me dói, Guga, assim, eu entenderia, juro que eu entenderia e entendo pessoas que não têm condições e, de repente, esse dinheiro possa mudar a situação familiar. Eu lembrei daquela judoca que também fez propaganda de bet, né?
Como que é, Babi? Não. Você lembra da judoca? Judoca. Deixa eu ver se que ganhou medalha e ela fez propaganda de bet. Agora fica muito... Beatriz Souza, exatamente. Entendo que mudou, impactou a família dela, ainda assim, sofrendo, eu vou dizer, putz, eu entendi. Agora, quem tem muita grana, sabe? Cara, fica pior, fica muito pior. Agora só e a maneira como é feita propaganda, né, Robson? A maneira como é feita, porque ela tem um público que é muito jovem. E ela, você vê que faz o mínimo para alertar sobre o perigo. Ela fala no final, é proibido para menores de 18. Ela faz o mínimo, que é para ela se livrar de processo. Se você vai vender isso, você faça isso pelo menos da maneira mais responsável possível. Né, faz uma campanha mostrando para valer o quanto é perigoso apostar. Se você realmente tem uma renda extra e quer brincar, vai lá, mas que é que nem você vender cigarro, que nem você vender bebida. Você não pode achar que está vendendo um pirulito no parque. Não é isso, mas ela faz como se estivesse vendendo doce na banca, e não é doce que você está vendendo. Caramba, cara. E é o seguinte, gente, pasmem, depois da CPI... Virgínia ganhou muita repercussão e recebeu mais de 100 mil novos seguidores. Guga, 100 mil novos seguidores, cara. E ela postou uma foto agradecendo o acolhimento da senadora Soraya Tronic. Cara de pau é que não tem fim, né? Olha lá. Obrigada pelo respeito e acolhimento, doutor Irã e senadora Soraya Tronic. É sambar na cara da sociedade, né? É ou não é? Que queimação de filme pra Soraya não merecia. Soraya, pra que você posou pra foto desse jeito com ela? Porque vai ficar parecendo... A única que apertou a Virgínia foi a Soraya. E o Irã não, o Irã tava ali de fãzinho. Mas aí essa foto final, qual vai ser a leitura da galera? Parece que tava todo mundo ali só tietando. Inclusive a Soraya, que não fez isso. Vai ficar agora com essa imagem para algumas pessoas. Não é, cara? Alba dizendo aqui no nosso chat, o dinheiro entra pela porta, o caráter sai pela outra. É isso, né? Vilma, esse parlamento parece um circo vergonhoso. Ainda veste terno e coloca gravata. Esses caras não representam o povo. É muito triste. Muito triste. Mais um canal do YouTube dizendo, se as bets são de fora, na verdade o brasileiro está enviando o seu dinheiro para o exterior em vez de ajudar a economia brasileira. O pior não é isso, cara. O pior é a pessoa tirar o seu dinheiro para viver e apostar. Assim, o pior é você ter a geladeira vazia e o dinheiro está indo para a Virgínia. E aí, como você disse, está indo para fora. Sabe? Assim, e tudo é vendido, Guga, como o quê? Entretenimento, diversão. Alguns dizem até em respeito e cuidado com as pessoas que jogam, né? Assim, chegam a esse ponto. Então, assim, é muito complicado. É uma situação que precisa ser resolvida. E eu vou lembrar de outra que precisa também, né? Que é a regulação das redes sociais. São dois assuntos que a gente precisa avançar. Precisa, não é, Guga? E não rola, né? Por enquanto, nada. Só enrolação. Claro. Só enrolação. Precisa avançar. A gente até regulamentou essa questão da aposta de uma maneira em que se criam algumas regras que vão tentar coibir um pouco o vício, né? Nesse jogo, né? A intenção é tentar coibir. Aí tem algumas regrinhas ali. Mas, eu não sei, a proibição acaba não funcionando também. Agora, o que não dá é permitir a propaganda, a divulgação disso. Amplificar que não pode. Né? Amplificar. Não dá, é que nem você trata a bebida alcoólica, é que nem você trata remédio, tarja preta. Você não pode achar que, tá vendendo sorvete, não é isso. Então, a Virgínia, para mim, ontem passou essa imagem de alguém que é irresponsável, que não sabe o que está fazendo, ou quer fingir que não sabe, então vende a torto e a direito aquilo, lucra, tá mais preocupado com o próprio lucro do que com a saúde mental dos seus seguidores. E é cínico bastante para depois fingir que é uma tapada
uma ingênua, uma tola. Ontem ela queimou o filme. Eu não sabia muito bem quem era a Virgínia. Assistindo aquilo ontem, ela realmente queimou o filme dela comigo. Cara, eu fico pensando se era para ela ter sido convocada ou não, porque serviu de palco, cara. Serviu de palco para ela. 100 mil seguidores, cara. Não contribuiu em nada. Em nada. Será que é por aí? Porque a CPI das bets ainda vai continuar com as investigações e também vai ouvir outros influenciadores e também empresários. Empresários, ok. Agora, influenciadores, eu não sei, cara. Tenho minhas dúvidas, mas eu deixo isso aí pra gente pensar juntos aí. Talvez não seja uma boa convocá-los. Imagina quanto ela ganhou de dinheiro ontem. Se ela ganhou 100 mil seguidores, certamente ela vendeu muito. E o copo que ela tava ontem, aquele copo rosa, que ela o tempo inteiro que fazia ela questão de confundiu com o microfone? É dela. Ela vende o copo. Então. Custa R$60. Socorro! Ó, chegou a hora de receber um convidado aqui no rolê. Roda a vinhetinha aí que depois eu anuncio. Deixa eu explicar o rolo antes de anunciar nosso convidado. É o seguinte, o Mano Brown recebeu o apresentador e humorista Paulo Vieira no seu podcast, o Mano a Mano. A ideia do podcast é promover um diálogo com diferentes perspectivas. Vou dizer logo que o meu episódio preferido é de Mano Brown com Sueli Carneiro, impagável, e vale muito você ouvir. Agora, voltando ao episódio com Paulo Vieira, tem um trecho em que Mano Brown fala sobre este podcast, que eu vou dizer agora como é que se chama, que é Partitude. Ele indica, ele chega a citar este podcast. E aí, viralizou nas redes. Vamos ver um trechinho. Mas sou negro. Sim. É isso que eu sou. E não vem falar que eu não sou, não, senão vai dar problema. Não, então, porque eu não tenho, às vezes eu não tenho nem autoestima pra poder rebater. Fazer um documento, malandro. Aí eu cheguei lá, o mano era mulato igual eu, tá ligado? Bigodinho, só que o cabelo dele era mais deitadinho um pouco, né? Mas ele era mulato, dá fácil de ver, né? E aí ele começou a me entrevistar, pai, pam, daqui a pouco ele me entregou o papel, na hora que eu fui ler, tava lá, cor, branco. Oi? Eu falei, por que você colocou branco? Ele falou, o quê? Eu falei, eu não sou branco. Aí ele foi, pô, vou fazer outro então. Aí quando eu olhei pro mano, ele era até seu pico assim, mais forte e tal. Eu falei, mano, você não é preto não, parceiro? Ele, meu vô é. Eu falei, tipo mas você é o Neymar. quê? Amarelo. Falou, parceiro, é negro, parceiro. Sai dessas ideias, mano. Mas ele mesmo não se via. E ele também me via como branco. Ele se vê como branco e eu também. Ele me via como branco. Você já tentou converter ele pra negritude? Ele era negro. Ele parecia um jazzman, um americano. Lá um cara igual ele é negro. Uhum. E aí, coladinho, nesta resposta, o Mano Brown, aí começa a treta. Ele manda um abraço para Beatriz Bueno, do canal Partitude. Mano Brown também indica esse canal. Vamos ver. Não, esse VT não tem, Robs. Ah, tá. Não tem esse VT? Então não. Tá. Foi mal aqui, gente. Voltando. Quero falar que este canal é bastante criticado por alguns movimentos sociais, porque ele aponta a Partitude como o primeiro movimento que defende uma pluralidade étnica no contexto racial brasileiro. Ou seja, ele defende uma plurietnicidade no contexto racial brasileiro. E tem um tweet criticando essa indicação do Mano Brown. E aí, cara, botou na rede, o que acontece? Surge o debate. De um lado, tem gente julgando o Mano Brown por ele ter indicado esse podcast, o Partitude. E de outro estão aqueles que defendem o Mano Brown, reforçando a importância dele na luta do movimento negro. Então, assim, gente, para vocês entenderem, além dessa treta do sou branco, sou preto, sou pardo, né, o Mano Brown indicou esse podcast. Só que esse podcast, ele se diz como o primeiro movimento que defende a plurietnicidade no contexto racial brasileiro. Tipo, ele desconsidera indígenas, ele desconsidera outras configurações.
Cara, um rolo só, tá? E pra gente entender um pouquinho mais, eu vou chamar para conversar com a gente o Wesley, que é sociólogo e também pesquisador. Ele estuda relações raciais e representação política. Wesley já está por aí? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rolê, Wesley. Que isso, eu que agradeço. Enfim, estamos aí para reverberar um pouco esse assunto. Wesley, explica pra gente rapidinho, o que pegou mal? Ele tem indicado o podcast, o problema é o podcast, o que tá pegando exatamente? Enfim, eu acho que o principal ponto, um dos pontos que tem reverberado desse podcast é justamente ele indicar que, na verdade, não é um podcast, né? Ela é uma influencer, uma pesquisadora que tem se dedicado nas suas redes sociais a discutir a questão da parditude. Ela se enquadra a questão da parditude. E, de alguma forma, ela tem proposto uma discussão que questiona algumas interpretações e alguns enquadramentos que o movimento negro vem construindo ao longo das últimas décadas. Especialmente a ideia de trazer para a categoria negro a junção das categorias censitárias de pretos e pardos. Ou seja, o movimento negro, desde o final da década de 70, né, a partir das experiências do movimento negro unificado, entre outros movimentos, a partir da atuação de intelectuais como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e outros, né, pesquisadores importantes no campo das relações raciais, passaram a juntar as categorias censitárias pretas e pardas numa categoria política chamada de categoria do negro, né? Essa ideia de negro como a gente entende hoje, ela não é uma categoria relativamente antiga, mas ela é uma categoria que se passou a articular nesses termos que a gente compreende no contexto contemporâneo a partir da década de final da década de 70, 80. E o ponto central é que ela passa a criticar isso e reivindica uma certa autenticidade da categoria pardo enquanto uma categoria de identidade própria, né? Se essa categoria ela não tem necessariamente a ver com a questão do negro, ou seja, uma categoria que possa funciona socialmente de forma descolada dessa categoria. Isso é tudo que a branquitude quer, Wesley, é esse tipo de discussão. Sabe por quê? Incomoda muito dizer que a maior parte da população, que 56% da população é formada por pessoas negras. Isso incomoda demais, meu querido Guga Noblar. Então essa tretinha aí, ela interessa muito para enfraquecer os movimentos. Tô certa ou tô errada, Wesley? Dentro da perspectiva do movimento negro, da qual eu faço parte também, você estaria certa, né? Eu acho que um dos elementos importantes da junção dos pretos e pardos era a ideia de construir um movimento social de maioria, ou seja, o movimento negro ele representa as maiorias da população brasileira. Isso, de acordo com pesquisas censitárias do IBGE, do Censo, os pretos e pardos seriam a maioria da população brasileira e, portanto, o movimento negro representa essas maiorias que estão majoritariamente em situação de vulnerabilidade social. E acho que é importante situar que o exercício de juntar pretos e pardos na categoria negro ou numa categoria comum de articulação política, ela não é um sentimento, ela não é uma articulação vazia, né? Ela não é simplesmente a gente olha as categorias que não são brancas e junta essas duas categorias numa mesma categoria porque é mais bonito você juntar ela. Ela tem um sentido. E um dos sentidos principais é que, em termos de condição socioeconômica, os pretos e pardos eles estão em posições muito similares, ou seja em condição de escolaridade, em condição de renda, em condição de trabalho, em condição de desemprego, as questões de saúde. Esses dois grupos eles estão muito próximos nesses elementos. E
por outro lado, distante dos brancos, ou seja, os brancos eles se encontram em condições de mais vantagem na sociedade brasileira, enquanto os pretos e pardos estão em condições de desvantagens, fruto da discriminação, fruto do racismo. Então, portanto, essa junção, ela tem um sentido de ser, né? Ela tem uma lógica por trás e do porquê se fazer isso. E, além disso, tem outras questões que envolvem questões mais de fundo, questões mais interpretativas do ponto de vista político. Por quê? Historicamente, o Brasil teve diferentes posições ideológicas organizadas pelo Estado. Se a gente pega após a abolição, e hoje a gente está no dia 14, né? É bom situar, dia após a abolição... No dia seguinte que não terminou nunca, né? Que não terminou, e pelo contrário, eu acho que é importante situar, não é que não terminou. Além de não terminar, teve políticas que potencializaram algumas questões. Por exemplo, pós-abolição, além de não assinar a carteira da população negra, além de não promover políticas afirmativas para incorporar essas pessoas às dinâmicas do trabalho, a gente teve políticas de embranquecimento da sociedade brasileira, seja ela pela imigração, lá os italianos, eu costumo dizer que o Brasil, pós-abolição da República Velha, é o Brasil Terra Nostra, né? A novela da Globo. Você imagina aqueles brancos chegando, ocupando, né, as lavouras de café do interior de São Paulo. Então, tudo isso está acontecendo enquanto uma política de Estado, enquanto os negros que deveriam, de alguma forma, ocupar esses postos de trabalho formais e construir suas dinâmicas de trabalho, para a educação, né, entrar na universidade, eles foram ficando marginalizados. É nesse contexto que surgem as favelas, é nesse contexto que surge a marginalização da população negra, os cortiços, etc. Posteriormente, quando você sai dessas ideologias do embranquecimento que queriam construir uma sociedade branca, acho que a gente chega no ponto que é fundamental para essa discussão, que é como o Estado ele passa a construir uma ideia de que o Brasil ele não existe racismo, que a nossa característica principal é que nós somos um país miscigenado, que nós somos um país onde os diferentes grupos raciais passaram a conviver em harmonia e que o traço marcante da nossa identidade racial é que nós somos um grupo misturado. O que isso gera? Isso gera uma ideia de que essa miscigenação ela produziu uma sociedade sem racismo, sem discriminação racial. Isso porque nós nos relacionaríamos de forma harmônica com outros grupos. Então, quando o movimento negro ele critica a ideia de miscigenação, ele critica a ideia de uma população parda, ele está criticando a ideia de que o racismo ele não existe. Porque um dos símbolos da não existência de racismo no Brasil é a construção da miscigenação, é a construção desse lugar de pardo e desse lugar de hibridismo racial. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, um lugar importante da gente combinar aqui. Raça, do ponto de vista biológico, ela não existe. Então, nós estamos combinando que isso é uma invenção racista do século XIX, do nazismo, etc. Portanto, se raça não existe, a ideia de miscigenação racial do ponto de vista biológico também não existe. Cai, né? Isso quer dizer que a construção em cima da miscigenação ela também é uma construção política. Ela tem uma lógica por trás disso. Ela não é simplesmente um dado objetivo, ou seja, eu não sou uma pessoa mestiça. Eu sou construído socialmente enquanto mestiço, dadas minhas características fenótipas, né? Assim como a ideia de uma pureza racial do preto ou uma pureza racial do branco, ela é uma construção social sobre determinados grupos sociais. Porque, ao cabo e ao rabo, a miscigenação ela é todos os grupos, né? Todos, de alguma forma, se relacionam com grupos diferentes ao longo da história da humanidade. Então, tem um conjunto de coisas por trás que a gente precisa refletir. Total. Guga, vou passar para você aí. Vai lá, Branquinho. Olha, só para eu entender melhor essa história. Então, o Mano Brown, ele elogiou um site que defende, uma pessoa que defende esse discurso da miscigenação, que seria partitude, que a gente chama, que falaria que o Brasil, por ser um país de pardos, não teria racismo. É isso? Esse grupo, esse movimento faz esse discurso?
ela dá uma deslocada, na verdade, em termos contemporâneos. O ponto central dela é que os pardos, eles são uma identidade singular. E, portanto, essa singularidade dessa identidade parda, ela não pode ser apagada pela junção do pardo na categoria negra. Ela entende, sim, que os pardos sofrem discriminação, é uma releitura de algumas construções históricas em cima da partitude, tem a ver, do meu modo de entender, com uma certa reemergência da categoria parda na sociedade brasileira, fruto de novas dinâmicas da questão racial decorrente das próprias ações afirmativas. Eu acho que as ações afirmativas elas colocam de volta no debate público as questões das identidades. Ela também dialoga com algumas reflexões próprias dos movimentos indígenas, e aqui eu não estou querendo defender a junção da categoria preto e pardo no negro como um dado real, que isso tem que ser dessa forma. Pelo contrário, eu acho que os próprios movimentos indígenas, eles trazem questões importantes sobre a categoria parda e a ampliação da questão parda, que são importantes de se discutir. O ponto aqui que eu acho que é central é a forma que ela tem mobilizado a questão nas suas redes, né? Que é um Instagram com relativamente, acho que cerca de 100 mil seguidores, e que tem posto isso, de alguma forma tem feito ela tem dedicado muito a criticar o movimento negro. Então, o ponto nevrálgico dessa questão é que um exercício de construir a identidade parda dela parte de um antagonismo a alguns movimentos negros, e isso é importante situar. Além disso, eu acho que tem um ponto que ela traz a ideia de miscigenação nas suas reflexões como um ponto central, né? Como algo que é importante para pensar. Eu acho que esse pequeno deslocamento é importante da gente fazer. A categoria parda em si, ela é uma identidade, as pessoas se identificam dessa forma, nós precisamos reconhecer as pessoas que se identificam dessa forma, mas ela não pode ser feita simplesmente por si só, né? As pessoas se identificam porque existem construções sociais e políticas que são históricas e que marcam historicamente essa categoria. Então, o grande ponto aqui é a forma que se tem construído isso, né? E o lugar que ela tem localizado essa questão. Resumindo aqui, é uma treta que envolve Mano Brown, por ele ter citado e falado sobre uma pessoa que defende essa independência dos pardos em relação à classificação que une pardos e pretos como negros. E aí tem gente que critica o Mano Brown, tem gente que defende porque ele tem um trabalho histórico aí no movimento social, mas, enfim, é uma treta e é uma discussão importante da gente ter, né, Wesley? Porque a gente está falando da maior parte da população brasileira, é sobre isso. Agora, para mim, o marcador, Wesley, são as oportunidades, como você falou, os benefícios. Assim, não dá para deslocar quando a gente entende a parte econômica, socioeconômica, né, e as condições, assim, fica muito difícil, até para luta, né? Como é que eu vou lutar por algo que eu já tenho? Se ela entende que pardo já tem oportunidade, eu acho que ela precisa olhar melhor os marcadores sociais. Minha dica é só essa. Perfeito. Eu acho que o ponto central é esse, né? A gente precisa discutir as desigualdades. Eu acho que quando a gente para refletir sobre a desigualdade, eu acho que a gente não precisa construir cisões entre os movimentos antirracistas. Isso envolve, inclusive, pensar a articulação do movimento negro com o movimento indígena, a ideia de construir pontes na luta antirracista. E, além disso, fazer algumas reflexões aqui que precisam ser colocadas nesse debate. Primeiro, eu acho que voltar ao combinado que eu quis fazer aqui com a audiência, com as pessoas que estão nos ouvindo. A raça, do ponto de vista biológico, ela não existe, né? Então, biologicamente falando, a miscigenação também não existe. O que nós temos, de fato,
são construções sociais sobre determinados grupos sociais que são enquadrados como raças sociais, né? Então, o preto, o pardos, eles são grupos que sofrem discriminação, e isso tem uma razão de ser histórica, política, que envolve o racismo, que envolve a discriminação racial, que envolve uma estrutura de oportunidades que são construídas de formas desiguais para determinados grupos sociais, que envolve o acesso à universidade, que envolve o acesso à educação, à saúde. E o ponto central que a gente precisa discutir é isso, ou seja, discutir a identidade por si só porque eu sou igual ou diferente de você, ela não nos ajuda, né? Nos ajuda a pensar as identidades dentro de uma lógica social, das estruturas de oportunidade, etc. É isso aí. Não, só finalizando mesmo, Wesley, pode terminar aí sua frase, desculpas. Então, eu particularmente tenho discordâncias com a forma que ela aborda, em alguma medida. Eu acho que tem um aspecto racialista por trás, ou seja, que toma a existência de raças, né, enquanto um dado da realidade, como eu desacredito disso. Eu acho que são, como eu disse, são construções sociais. A questão da parditude, como ela coloca, ou do pardo, como historicamente a literatura vem tratando, né? Ela é uma questão ampla, que envolve muitas questões, envolve um debate mais censitário, ou seja, como que historicamente o IBGE e os organismos estatais produziram as ideias de raça. Isso não foi aleatório, isso não foi um dia alguém acordou e colocou essas categorias, ela tem um histórico por trás. Tem que levar-se em consideração as histórias recentes da política brasileira, como que os movimentos negros articulam a questão, como que os movimentos antirracistas articulam a questão. Isso não, embora a posição majoritária no movimento negro seja a junção do preto e pardo nessa categoria, não foi feito sem tensão, sem diálogo, sem reflexão interna. Wesley, posso só te fazer uma pergunta antes de terminar? Assim, sua resposta até curto e objetivo. Você ficou decepcionado com essa fala do Mano Brown? Ele errou? Eu não fiquei nada decepcionado, porque eu não acho que, diante de um debate tão complexo, um debate onde envolve o racismo e como que o racismo opera dentro da sociedade brasileira, com a posição dele. Eu acho que eu discordo. Não tenho decepção com ele. Primeiro, ele é um rapper que tem as suas visões sobre o mundo e que está ali buscando também entender, assim, primeira coisa. Assim. Então, eu não tenho nenhum tipo de decepção com ele. Eu acho que a gente precisa dialogar, na verdade, sabe? Isso não é uma questão simples. A gente está discutindo isso na academia, nos estudos de relações raciais, há pelo menos 120 anos. Essas questões são algo que são discutidas, seja por pessoas de direita, por pessoas de esquerda, por progressistas, conservadores. Essa é uma questão colocada há muito tempo. A gente está indo para quase 100 anos de um texto seminal de Gilberto Freire, que coloca uma das questões mais importantes de estruturação da nossa identidade racial, que é o Casagrande Senzala, que é um texto que eu tenho discordância, mas ele é muito importante para isso. Mas outros textos, como Silvio Romero, que tem 100 anos de estudos sobre essa questão, textos mais de 50 anos para cá, assim, enfim, tem muita coisa aí, e eu acho que o meu exercício enquanto acadêmico é ouvir essas questões e desenvolver isso. E trazer para o debate, trazer para a conversa, para a reflexão, né, Wesley? Wesley, vou ter que me despedir de você, o programa já está quase acabando, conversaria muito mais, é um tema, obviamente, de muito interesse, mas obrigada, viu, por participar conosco aqui do Rolê. E é uma discussão quente, mas eu sempre entendo que, independentemente de certo e errado, o importante é o que a gente está fazendo aqui, ó. Conversando e discutindo esse tema, até para a gente entender. Jogam para lá, jogam para cá, é uma confusão danada, gente, uma confusão danada, porque a gente sabe que é uma estrutura muito bem pensada, né? Estrutura racial, os marcadores sociais, enfim, e a gente tem que conversar mais sobre isso para a gente poder entender.
Wesley, obrigada, viu? Foi uma aula aqui sobre partitude e acredito que a gente esclareceu aí a nossa audiência sobre esse barraquinho aí que tá rolando nas redes sociais. Obrigada e um bom dia para você, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, valeu. Guga, meu branquinho. Agora vai ficar Guga, meu branquinho. É interessante a gente conversar sobre isso porque há controvérsias, né? E Mano Brown, indiscutivelmente, é um cara, uma referência para todos nós, né? Não só musicalmente, como intelectualmente. O podcast é um sucesso, é um arraso, e eu convido você a assistir. Esse com a Sueli Carneiro responde muito sobre essa treta. Então, se você puder, vai lá. Quando acabar o programa, vai lá no Spotify e dá uma olhada no podcast. A gente está quase indo embora, mas eu tenho 2 notícias, tá? A primeira é sobre a pós-graduação do ICL, porque estão abertas as matrículas da 2ª turma de pós do ICL, em parceria com a FESP-SP. Então, chegou a sua vez de estudar nessa formação que é revolucionária. Para iniciar os trabalhos, nós preparamos uma super aula magna para você ficar por dentro dos detalhes sobre essa 2ª turma, conhecer os professores e tirar todas as suas dúvidas. A aula magna, Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É aberta online e gratuita e vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Mas você precisa garantir a sua vaga. Guga, qual é o link do programa mesmo? Esqueci. José Evaristo, qual que é o link? Link, Del Gomes, Marília Rossi, vocês sabem, é o roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero ver o Bad Dog, eu quero ver a Noara Modesto lá dentro, eu quero ver a Alice Gobira, que tá aqui hoje, Lígia Medeiros, espero que você já não tenha ido embora. Se inscreva agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br, uma aula maravilhosa com o Gessé, que é maravilhoso, vocês não podem deixar de fazer esse curso se inscrevendo lá no roleicl.com.br. Dá tempo de entrar a Mônica Alcei, o Saulo Eduardo, a Mari, Sivuca, Valceni Augusto, todos agora no roleicl.com.br. Aqui no programa. Olha, quando você me autorizar, Robs, teremos hoje qual é a música Dance. Oba! Hoje vai ser versão Dance. Oba! Eu quero. Versão Dance. A gente também tem um convite da Juliana Dalpiva. Hoje é dia de debate na biblioteca do CCBB, entrada gratuita. Então, se você tiver... É em São Paulo? CCBB de São Paulo? Alguém pode me ajudar aí? Isso, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. 5h30 da tarde, tá? Na biblioteca do CCBB, um encontro com Ju Dalpiva. Não perca o clube de leitura do CCBB. Agora sim, 12h30 e está autorizado o berrante. Guga Noblar! Beijo pra você. Obrigada, audiência. Até amanhã. Até amanhã, galera. Que música é? Joga aí. É dance, é um clássico do dance. É dance. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da 2ª turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania. No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. Rolê do ICL.